E que o senhor, como líder do prefeito, acha que vai ter facilidade para aprovar entre os vereadores? Olha, veja só, a palavra não será facilidade, será responsabilidade. Por que facilidade não será? Porque terá temas sensíveis, como a possível extinção da Secretaria da Mulher, como, por exemplo, existe uma tese que nessa reforma venha plano de demissão voluntária de servidores, vamos dizer assim, uma transição de incorporações, porque no município de Natal ainda se incorpora gratificações e isso já não é uma realidade a nível federal. Então o prefeito poderá atacar isso agora, dando uma regra de transição, para que os próximos funcionários não incorporem as gratificações nos seus próprios salários quando for acontecer a aposentadoria. Então são temas delicados, sensíveis e que serão expostos na Câmara. O prefeito vai tratar isso de uma forma bem responsável, vai valorizar o poder legislativo. O prefeito vem à Câmara Municipal, dia 18, entregar a reforma aos vereadores, pessoalmente aqui na presidência da Casa. Então vem e o vereador que estiver interessado em ouvir o prefeito, ele vai explicar os motivos, as razões que o fizeram formatar a reforma e que vai ser entregue à Câmara. O senhor falou da reforma ser fiscal, jurídica e administrativa. Então, nesse caso, seria a secretária Ilha, o procurador Carlos Casquim e o secretário Dionísio. Seríamos o trio que está responsável por essa documentação. E o senhor vê também que isso é uma forma de alinhar o pensamento e o trabalho do Legislativo com o Executivo, Prefeitura e Câmara, e também com as secretarias, para ter mais dinâmica nos projetos e nos processos? David, você tocou um ponto importante. Na verdade, que eu estava mais me debruçando na reforma de pessoal, administrativa pessoal, mas você voltou a tocar na questão da reforma fiscal, tributária e jurídica, que está sendo conduzido pelo doutor Castim e pela doutora Ilha. Então, ali, nessa parte da reforma, vai se buscar arrecadar mais e melhor, né? Vai se buscar cortar os benefícios fiscais que tem no município, né? Ver os setores que podem ser cortados para que o município possa arrecadar mais, né? E a jurídica tem todo um arcabouço de legalidade que eu já falei. Então, realmente, nós vamos buscar, a ideia é que o prefeito pudesse mandar para a Câmara as 3 vertentes da reforma: a administrativa pessoal e a jurídica e fiscal, né? Se der tempo para formatar, isso chegará aqui até o dia 18. Se não, vamos então tratar na Câmara, em primeiro plano, da reforma de pessoal. Vereador Júlio Protásio, mudando também um pouquinho de assunto, mas ainda enfocando aí a questão do prefeito Carlos Eduardo, o prefeito tem um histórico de grandes confrontos aqui com a Casa, com a Câmara Municipal, durante toda a vida política dele, né? Como é que tem sido esse reinício aí do prefeito Carlos Eduardo como chefe aí do Executivo com os vereadores aqui na Câmara a partir desse ano? Olha, veja só, o prefeito Carlos Eduardo, ele está sinalizando no sentido de valorização do poder legislativo, no sentido de buscar um diálogo permanente com o poder legislativo. Em primeiro plano, eu acho que o primeiro passo que ele deu nesse sentido foi quando ele escolheu o seu secretário do Gabinete Civil, o Sávio Hackett, que é um homem voltado para as mídias, para o marketing, é um homem que já trabalhou no marketing político de grandes partidos nacionais, em São Paulo, no Rio, em Brasília, e ao chegar no Gabinete Civil, ele é um homem com larga experiência e com sensibilidade política, fez uma aproximação com a Câmara de forma muito rápida, tem valorizado essa articulação legislativa. No momento em que o prefeito se aproximou do presidente desta casa, o vereador Albert Dix, no sentido de uma agenda positiva para Natal, isso também foi um segundo passo. No momento que o prefeito me escolheu para que eu pudesse, então, com a missão de facilitar esse diálogo com a própria casa, o prefeito deu, então, o seu terceiro passo. Então, o que eu vejo é um prefeito maduro, um prefeito mais experiente, né, que entende da dificuldade da capital, que entende os seus desafios, a responsabilidade da sua própria eleição, né, que foi uma esperança de uma nova administração ou de uma retomada de algo que já tinha sido feito e que tinha dado certo. E o prefeito, então, hoje está num clima positivo com a Câmara Municipal de Natal. Eu participei da sua última reunião do secretariado, quando ele, em alto bom som, orientou todos os seus secretariados para atender as demandas vindas dos seus vereadores, porque trazem demandas da capital para dizer sim ou não.
mas explicar e atender. Ou seja, o prefeito, mais uma vez, deu uma sinalização que era importante que o seu secretariado valorizasse a Câmara Municipal do Natal. Então, nesse clima, e aí, do outro lado, eu vejo uma Câmara mais madura. Estar aqui hoje falando com você como vereador não é uma tarefa fácil. Uma eleição difícil, onde o natalense não tinha esperança, era o lixo na sua porta, eram as ruas esburacadas, era a escola que tinha parado de funcionar, era a saúde em caos, em colapso total. Então foi nessa eleição que a gente foi eleito. Então, uma eleição difícil, uma eleição onde houve uma diminuição de votos da maioria dos parlamentares, uma eleição que houve um fenômeno que foi a chegada dos vereadores de extrema esquerda na casa, com a votação da vereadora Amanda, uma votação muito grande na capital, nunca tinha sido visto isso. Então, uma eleição atípica e que fez com que o vereador que aqui chegasse tivesse uma responsabilidade muito maior com a capital. Então, essa Câmara está muito madura também. A Câmara que está sabendo respeitar no sentido de saber o que é melhor para a cidade. Não tem que se votar no que é o melhor para o seu partido. Vamos votar no que é melhor para a nossa cidade. E isso que a gente está traduzindo nas votações da Câmara. O senhor falou em Natal como cidade sede da Copa. Quando o Natal foi escolhida, foi em outra gestão. O senhor fez um rápido levantamento aí, mobilidade travada, lixo, quase a obra da arena desacreditada. E agora o que a gente tem é o seguinte: nós estamos há menos de 1 ano e meio da Copa, com um novo prefeito, novos vereadores, praticamente tudo novo. O senhor falou da questão do prefeito Carlos Eduardo querer retomar a Natal que ele deixou para a outra gestão. Nesse período, Carlos Eduardo vai ser o prefeito da Copa em Natal. Como virar o jogo? O jogo está sendo virado. O jogo já virou. O prefeito, essa semana, já deu início à obra de recuperação, por exemplo, do calçadão de Ponta Negra. Você sabe o que quer dizer isso, David? Quer dizer que é o cartão postal da nossa capital. Todo turista que vem à capital vai a Ponta Negra. Ele estava vendo lá um desastre de guerra. Aquilo era um desastre de guerra, um abandono. Parecia que não tinha prefeitura, que não tinha governo. Né? E isso trazia uma má impressão para o turismo. Então o turista falava mal quando chegava na sua cidade de origem. Olha, não vá para Natal não, que lá está um abandono. A autoestima do natalense em baixa. E o prefeito explicou bem, olha, ele falou em 2 motivos, eu acrescento o terceiro. A autoestima do natalense foi abatida por 3 motivos no final do ano passado. Lixo, buraco na rua, que o prefeito esqueceu de falar, falou em lixo e Ponta Negra. Lixo, buraco na rua e Ponta Negra. É verdade. E o prefeito atacou os 3. O prefeito já está recuperando a malha viária da capital, com mais de 200 ruas sendo reconstruída, tapa-buraco, pavimentação. O prefeito já regularizou a coleta de lixo na capital e o prefeito, esta semana, retomou o calçadão de Ponta Negra. O prefeito, até junho, retoma o viaduto Balto, que está também interditado desde a gestão passada. Então, a cidade já está retomada. Nós estamos reagindo. O que não dá é em 100 dias de governo, que quer dizer 4 meses de governo, o governo está funcionando em pleno vapor. Não dá, porque foi muita dívida, muita questão burocrática, jurídica, pendente, e que essa equipe toda está sendo uma equipe que está desbravando de diversas situações. Mas o governo está retomando, o jogo já foi virado, e tenho certeza, que na Copa do Mundo nós vamos estar com uma cidade bonita, organizada, funcionando e com diversas obras sendo entregues nas vésperas da bola rolar. O prefeito, uma vez conversando conosco, disse o seguinte, que já está acostumado a desafio, mas sabe que esse é o maior desafio da vida dele. Que ele vai ter que entregar as obras de mobilidade da Copa antes do apito iniciar, bem próximo. Mas ele vai entregar. E é isso que essa equipe está comprometida com isso. Vereador Júlio Protásio, entrando aí na reta final do programa, faltam poucos minutos aí para o nosso término. É bom falar um pouquinho de política também, né? Como é que vai ficar o PSB? O senhor faz parte do PSB, é uma liderança também do PSB aqui na cidade. Como é que vai ficar o PSB para 2014? Vai ter candidatura própria? A vice-prefeita Vilma de Faria vai voltar a disputar um mandato majoritário?
Olha, eu respondi essa pergunta essa semana no jornal e falando dos fatos normais, me colocaram como o lançador de uma candidatura que deu do meu partido. Para não criar interpretações diferentes, o que o meu partido lançar candidato ao governo, eu apoio. Se for a professora Vilma, eu apoio. Se for outro companheiro do PSB, eu apoio. O que eu acho, sempre fui uma pessoa do PSB, sempre apoiei as candidaturas do meu partido e não será diferente nesta campanha. O que eu acho é que a professora Vilma não se coloca ainda como candidatura ao governo. Ela coloca que tem um projeto de ser deputada federal. Mas existem outras nuances. A própria pesquisa, se colocá-la como numa posição favorável, eu acho que ela poderá ser incentivada a participar. Existe a outra nuance da candidatura nacional do PSB, de Eduardo Campos, que poderá lançá-la automaticamente ao governo do Estado no RN. Mas hoje, a oposição, que são os partidos que fazem oposição ao governo Rosalba, nós temos uma candidatura natural, que já está lançada, que é a do vice-governador Robson Faria. E uma candidatura natural lançada ao Senado, que é da deputada Fátima Bezerra. Então, se não houver um fato novo, a candidatura da oposição deverá ser Robson ao governo e Fátima ao Senado. Mas outros fatos poderão acontecer. O PMDB poderá sair do governo e ir para a oposição. Aí já muda o planejamento da oposição. A professora Vilma poderá ser candidata ao governo. Já muda o planejamento. Então, tem muita água para passar por baixo dessa ponte e muita nuvem para passar no céu, Danilo. Rapidinho agora, falta só um minuto. E o senhor vai ser candidato em 2014? Candidato a fazer um bom mandato, candidato a, enquanto estiver na condição de líder do governo, honrar o nosso governo, articular com a Câmara para que os projetos de interesse natal sejam aprovados. Então, não tenho nenhum pleito eleitoral para 2014. Vereador Júlio Protásio, obrigado pela presença aqui no programa Pensando Bem. Foi um prazer. Prazer foi meu, Danilo, estar aqui nesse bate-papo, nesse reinício do Pensando Bem, com você e com o David. David Freire, editor do Portal No Ar, obrigado pela presença, David. Obrigado, Danilo. Sucesso na empreitada e estamos às ordens. Obrigado a vocês que acompanharam o programa Pensando Bem. Lembrando que a partir de hoje teremos um encontro aqui na TV Câmara. Foi um prazer. Até a próxima. TV Câmara Natal.